Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom com você? Eu sou a professora Denise Tontiucci, professora de Economia aqui do IFRO. E essa é a nossa disciplina de Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Inicia-se agora a nossa terceira unidade da disciplina, que vai tratar sobre desenvolvimento econômico. Eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos e claros, estou usando um blazer preto e uma calça preta. Esse aqui é meu sinal que me identifica na comunidade surda. Eu estou gravando essa aula aqui do estúdio do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma tela branca, onde você consegue ler das cores verde e com uma fonte bem grande as palavras EAD, Mudando Realidades. Aqui no canto direito da tela, nós temos a Tamires fazendo a interpretação de Libras. E aí, tudo bom, Tamires? Bom, vamos começar a nossa disciplina? Nessa aula 3, nós vamos abordar esse conteúdo de desenvolvimento econômico. Esse conteúdo ele vai trazer um pouco sobre uma das questões que é uma das mais importantes dentro de políticas públicas. Mas também uma questão que é um ponto principal quando a gente fala do desenvolvimento regional. Eu sinto então que esse é um conteúdo que conecta as duas partes da nossa disciplina. Vamos aos slides? Essa é a disciplina de Políticas Públicas, Desenvolvimento Regional. Sou professora Denise Tontiucci. E nessa aula, vamos falar sobre o desenvolvimento econômico. Nessa unidade, vamos falar sobre o desenvolvimento econômico com as suas correntes teóricas no mundo e na América Latina. O objetivo dessa aula é descrever o desenvolvimento teórico clássico a respeito desse tema de desenvolvimento econômico. Descrever aspectos teóricos latino-americanos de desenvolvimento, reconhecer as teorias contemporâneas sobre o desenvolvimento regional e reconhecer também aspectos teóricos do desenvolvimento sustentável. Vamos falar então sobre as correntes teóricas? A gente gosta mesmo, o professor gosta de falar de teoria, né, gente? Vamos começar com Adam Smith. A gente sabe que ele é o pai da economia mais contemporânea e ele fala sobre a riqueza das nações. E para ele, essa riqueza é determinada pela produtividade do trabalho. É ele que fala da mão invisível do mercado. Então, para ele, quando a gente fala em crescimento, a gente está falando também no aumento da produtividade. Quando a gente vai falar, então, de a evolução do pensamento econômico, em seguida a gente fala do pensamento de David Ricardo, que destaca o grande problema do crescimento econômico, para ele estava na agricultura, que era incapaz de produzir alimentos baratos para o consumo dos trabalhadores. Isso levava ao aumento dos salários e de mais recursos para a aquisição de bens e consumo e meios de produção. Então, para o David Ricardo, ele se dedicou muito a falar da agricultura e da economia com esse foco. A gente vai ter pensadores que são tão posteriores, como, por exemplo, John Stuart Mill, que ressalta a preocupação com a estagnação da economia e defende o progresso técnico. Fala sobre o ritmo desse progresso e deseja que ele seja superior ao crescimento demográfico. Até hoje a gente entende um pouco essa relação, né? O crescimento demográfico, que é o crescimento da população, ele afeta como a gente interpreta o crescimento econômico. A economia tem que crescer mais que a população para a gente entender que a qualidade de vida, o poder de consumo está melhorando. Thomas Malthus vai falar bastante sobre essa questão da população, né? Ele defende a necessidade de controle populacional. Alertava que a população aumentaria a um ritmo maior do que a capacidade da economia de produzir alimentos e destaca que a grande questão do desenvolvimento é conciliar crescimento com distribuição. Essas discussões de Thomas Malthus são muito contemporâneas até hoje, por isso ele é um autor muito estudado, principalmente na sociologia. A gente vai ter Marx, pai das ideias do comunismo, né? Que confronta as ideias liberais, pai das ideias econômicas contemporâneas aí do comunismo. Defende que o conflito distributivo se daria na relação entre o capital e o trabalho, na exploração do trabalhador pelo capitalista. Isso nos leva às teorias clássicas de localização.
A gente vai ver que nem fundador dessa teoria, no século XVIII, constrói um modelo para explicar as diferenças regionais, baseado em renda da terra, qualidade da terra e custos de transporte. Tudo isso pré-revolução industrial, fala muito da agricultura, a gente não tem o debate aí de outras fontes de trabalho humano. Teorias do crescimento econômico mais contemporâneas vão surgir a partir de Alfred Marshall, que é um autor que já vive um processo de revolução industrial dentro do seu período de vida, já assiste a revolução industrial implementada em suas duas grandes fases, primeira e segunda revolução industrial. Ele fala então da organização industrial, fala da divisão do trabalho, esse é um debate ainda muito contemporâneo na economia, porque da divisão de trabalho a gente entende o processo de especialização e como a gente aumenta a produtividade, o crescimento econômico. Fala sobre as economias de escala, sobre como grandes empresas tendem a conseguir produzir a um preço mais baixo do que pequenas empresas e como isso leva à concentração do mercado em poucas empresas que são muito grandes. Isso aí leva, ao enriquecimento de alguns, ele faz toda uma discussão muito importante sobre as economias de escala. Fala sobre os investimentos de infraestrutura, introduziu a noção de distritos industriais, que depois foi muito implementada mundo afora. Nós temos também o Schumpeter, com suas teorias do crescimento econômico. Schumpeter também bastante mais contemporâneo, século XX, ele destaca o poder da inovação, mas fala muito sobre inovação. Explica que o desenvolvimento econômico a partir do papel inovador dos empresários. E fala da teoria centrada no empresário inovador, como o indutor do desenvolvimento. Ele pregava também um Estado mínimo. E, por fim, a gente vai falar, por último, dentro das teorias de crescimento econômico, do Keynes. Keynes é um cara mais contemporâneo dessa lista aí, ele muito influente ainda na economia, até mais ou menos 1945, próximo já da sua morte. Ele é do século XX, claro, falou sobre as crises mundiais, a crise de 29. Ele foi um aluno do Marshall, que nós vimos alguns slides atrás. Ele faz uma abordagem mais macroeconômica, um dos pais aí do pensamento macroeconômico. Fala sobre o pleno emprego, a dificuldade de alcance do pleno emprego. Fala sobre fatores de crescimento do investimento, impactos sobre a renda e o emprego. Defende intervenção do Estado na economia, principalmente nos momentos de crise, para tirar a economia da crise. Bom, esses foram os autores que influenciaram, principais correntes teóricas. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico dessas teorias, Elas são muito influenciadas pela Revolução Industrial, as duas revoluções industriais, a 1 e a 2, principalmente sobre a mudança da matriz energética, baseada em combustíveis fósseis, carvão mineral, vegetal, petróleo. Fala sobre o abrupto desenvolvimento do sistema capitalista, com base na exploração descabida de recursos naturais e da força de trabalho humano, força de trabalho de mulheres, crianças, idosos em péssimas condições de trabalho, péssima remuneração e nenhum direito ou garantido. Justamente no período aí das revoluções industriais, a gente tem a afirmação dos Estados Unidos como potência econômica mundial. E aí a doutrina liberal ruiu. A doutrina liberal surge na Inglaterra, ali no Reino Unido, os países que estão ligados ao Reino Unido. Mas ela mostrou-se lá nos Estados Unidos insustentável e não confiável, principalmente porque não resistiu à crise de 1929. Em 29 aconteceu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E em outubro do mesmo ano, acabou-se com as certezas e as seguranças dessa expressão laissez-faire, deixa fazer, que é uma expressão em francês muito ligada ao pensamento liberal, e a partir daí o liberalismo, na teoria, nunca mais foi o mesmo. Levou a uma reconfiguração das políticas de Estado frente ao sistema capitalista em expansão nos motores do Fordismo. A partir de 29, os Estados Unidos reduziram a compra de produtos estrangeiros e suspenderam empréstimos a outros países, ocasionando uma crise mundial sem precedentes. A gente vai ter quebra de indústrias e empresas diversas, altas taxas de desemprego no mundo todo e a redução drástica da oferta de crédito e demanda de produtos estrangeiros.
Eleito em 1932, no auge da Grande Depressão, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt propôs o chamado New Deal, ou Novo Acordo. Nesse novo acordo, ele busca a redução das mazelas sociais. Foi então implementada uma série de programas entre 1933 e 1937 que conciliavam políticas econômicas e sociais, criando assim as bases do que viria a ser chamada o Welfare State, ou como nós chamamos em português, o estado de bem-estar social. Toda essa historinha para contar para vocês como que o desenvolvimento econômico voltado pela qualidade de vida da sua população está ligado a nossos fatores históricos. A gente começa então discutindo nessa aula alguns teóricos que vão defender o liberalismo econômico, a pouca intervenção do Estado na economia. No entanto, os fatores sociais do começo do século passado mudaram a interpretação da sociedade. A gente passou a não acreditar mais de como esse Estado que intervém muito pouco na economia pode resolver os nossos problemas. Keynes, o último autor que nós vimos, é um dos autores que fala que quando o Estado observa a economia caminhar para uma grande crise, uma crise que não está se resolvendo sozinha, um ciclo negativo, cada vez com mais desemprego e menos consumo, cabe a este Estado intervir pontualmente na economia, colocar liquidez, colocar dinheiro, reduzindo as taxas de juros, ou seja, facilitando o crédito, e aumentando a empregabilidade da população, fazendo gastos públicos, para a gente conseguir aí ter um impulso positivo, tirar o Estado daquele ciclo negativo da economia. Ele busca, sim, tentar promover o crescimento econômico. Keynes defende que isso não pode ser feito no longo prazo, não dá para fazer isso por muitos meses ou muitos anos. Esse é um movimento que o Estado tem que guardar suas forças para fazer na hora que a economia entra em crise. Por quê? Para Keynes, a crise faz parte do sistema econômico. Então não é uma dúvida sobre se vai ter uma crise econômica, e sim quando essa crise vai acontecer. Ele tem toda uma teoria por trás, onde ele explica que os retornos financeiros positivos levam as pessoas a investirem em cada vez investimentos menos seguros. Quando eu faço investimento e tenho retorno, eu fico mais ambiciosa e acabo fazendo um investimento maior, uma coisa que é menos segura. E cada vez mais os investidores vão investir, esperando reproduzir os seus lucros, e nesse reinvestimento ele está se expondo cada vez a um risco maior. Uma hora esse risco vai ser cobrado, uma hora vai dar azar, e aí vai começar uma crise. E essa crise, ela acontece pontualmente em vários momentos da economia, em vários lugares ao mesmo tempo. Só que quando ela acontece em grandes proporções, ela se espalha para a economia, à medida que as empresas começam a fechar portas, gerando mais desemprego, e esse desemprego diminui ainda mais o consumo, com o consumo reduzido, a economia entra nesse ciclo negativo. Quando a gente entendeu que essa é uma teoria muito aplicável na sociedade, que a gente vê muitas evidências que isso acontece em várias partes do mundo, o Estado reconfigurou o seu pensamento de qual o seu papel na sociedade. É muito importante entender que nós aprendemos com a crise de 29. A crise americana de 1929, que se tornou uma crise mundial, ela ensinou pra gente que o estado de bem-estar social é uma necessidade. O mundo inteiro hoje aceita a maior intervenção dos estados na economia, porque se entende que os estados não são capazes sozinhos de sair de uma grande crise. Tais medidas foram influenciadas pelo estudo do economista inglês John Maynard Keynes, dedicado à busca pelo pleno emprego por meio da indispensável regulação do mercado pelo Estado. Única forma de garantir crescimento econômico com equidade social, ou pelo menos justiça social. Considerando, como a gente tem aqueles ganhos de escala que o Marshall falava, Alfred Marshall foi professor do Keynes lá na Inglaterra, e lá eles discutiram sobre isso, sobre como a gente tem ganhos de escala. Gente, como um exemplo muito moderno disso é a Amazon. Se você compra um produto na Amazon, você está comprando ali pela internet, aquele produto chega, muitas vezes é o mais barato que qualquer outro mercado na sua cidade consegue oferecer. Isso aí gera essa empresa multibilionária, é uma das maiores empresas do mundo,
que a gente vai ter ela oferecendo produtos, entregando aqui nos municípios, no interior de Rondônia. Isso aí é uma forma do capitalismo te mostrar como ele leva à concentração, como isso concorre diretamente com os supermercados do nosso estado, com as lojas de varejo de forma geral. É uma forma assim, mais madura do capitalismo. A gente imagina que o capitalismo caminha para isso, para a concentração em poucas empresas que são gigantescas. Se o Estado não intervir, a gente não vai ter como fazer uma distribuição aí dessa riqueza produzida na humanidade. Isso vai acabar sendo concentrado na mão de alguns poucos empresários. Apesar da Amazon ser uma empresa gigante, que tem um valor de mercado gigantesco, ela tem uma fama muito grande por remunerar muito mal seus funcionários. Então não dá para contar só com a benevolência dessas empresas para garantir a qualidade de vida da população. Se o mundo se tornar aí só algumas grandes empresas dominando tudo, provavelmente a população vai estar toda muito mal remunerada. Seguindo nos slides, a gente vê que, falando ainda dos contextos históricos, pela primeira vez o Estado passa a regular o mercado e cuidar do bem-estar social, certo de ser um investimento a fim de, dessa forma, alcançar o verdadeiro desenvolvimento econômico. A partir daí, a questão social passou a ser um fator fundamental aos indicadores de desenvolvimento, e o debate sobre o nível de intervenção do Estado na economia continua até os dias atuais. A gente tem, por exemplo, o Stiglitz. Stiglitz é um cara que está vivo, ganhador de prêmio Nobel, tem livros famosos, publica de vez em quando alguma coisa no Brasil, aí na Folha de São Paulo. Ele fala sobre... Ele é um teórico neo-keynesianista, né? Ele segue o neo-keynesianismo. Ele fala com base em críticas neoliberais, afirma que a discussão não deve ser sobre o envolvimento ou não do Estado na economia, mas sobre como ele deve se envolver na economia. Pois países desenvolvidos têm estados energéticos e ativos em todos os segmentos da economia. Então, ele faz aquela grande crítica ao liberalismo que defende assim, esse Estado que não intervém na economia. Fala que, para ele, os países desenvolvidos não praticam esse modelo. Parece um pouco também o argumento do Chung, outro economista que fala, né? Ele tem um livro publicado chamado Chutando a Escada, que fala que os países desenvolvidos cresceram com a intervenção do Estado na economia e que depois que se desenvolveram, criaram toda essa pressão para que os países subdesenvolvidos não tenham o seu Estado influenciando na economia, como se isso fosse o chute da escada, a escada que faz os países crescerem para um patamar de países desenvolvidos. Então, defendendo aí a regulação do Estado para buscar aí o desenvolvimento econômico. E continuamos assim os contextos históricos do surgimento das teorias contemporâneas de desenvolvimento econômico. A proposta keynesiana é que o Estado regule as atividades econômicas e não as execute. Dessa forma, ficará leve e enérgico para controlar as atividades econômicas a fim de que não causem danos sociais nem ambientais. Agirá dessa forma, estimulando o crescimento econômico com justiça social e equilíbrio ambiental. Na década de 70, houve uma crise no mercado do petróleo mundial, que afetou drasticamente as economias de todo o mundo. O modelo fordista e o Estado protetor foram profundamente abalados. A partir disso, houve mudanças radicais nos modelos técnicos políticos e técnico-produtivo, surgindo o neoliberalismo e o toyotismo. Então, nem os liberais se acreditam mais no liberalismo como antigamente. O neoliberalismo aceita, assim, mais intervenção do Estado na economia. E no toyotismo a gente está falando sobre a ação do Estado também. Na mesma época, com as grandes catástrofes ambientais causadas pela exploração dos recursos naturais e pela Revolução Verde é a Revolução da Agricultura, que aumentou muito, né, a produção de alimentos no mundo. Movimentos ambientalistas começaram a chamar a atenção. Assim, chegamos ao final do século XX e início do século XXI, desenvolvendo conceitos como ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável. Formas de pensamento que propuseram o desenvolvimento com conservação, uma exploração econômica que não comprometesse as gerações futuras. Esse é um dos grandes debates da economia,
Como vamos deixar o mundo para as gerações futuras? A gente sabe que o mundo está chegando, inclusive, assim, no seu número máximo, né, de habitantes, assim, nós chegamos a um novo patamar de 8 bilhões de população no planeta Terra. E isso vai encontrar um limite, né? O crescimento econômico tem que considerar a qualidade de vida das gerações futuras. Quando a gente fala só de crescimento econômico, a gente está falando de uma taxa, simplesmente, que mede tanto que a economia conseguiu produzir a mais em um período em relação ao período anterior. Quando a gente fala de desenvolvimento, portanto, o nosso contexto é de um conceito muito mais profundo e que está olhando também a qualidade desse crescimento, pensando na sustentabilidade, ou seja, em como isso pode ser aplicado no longo prazo. Tem um âmbito social e um âmbito ambiental envolvido junto com esse conceito econômico. Nós vemos aqui que na América Latina, a Organização das Nações, ou seja, Unidas, né, a ONU, criou em 1948 a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Nós chamamos de CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, cujo objetivo era realizar estudos em prol do desenvolvimento da região. Assim, foi gerada a teoria do estruturalismo latino-americano, que contribuiu para o entendimento das principais causas do subdesenvolvimento e do que poderia ser feito para superá-lo. Alguns teóricos de destaque é o brasileiro Celso Furtado e o argentino Raul Prebisch. Celso Furtado, inclusive, trabalhou com Juscelino Kubitschek para elaborar os planos de 50 anos de desenvolvimento em 5, o plano de governo com as propostas econômicas do JK. Falando um pouco sobre as abordagens teóricas recentes e sobre o desenvolvimento regional, vamos discutir alguns elementos comuns de desenvolvimentos que estão presentes em todos os estudos desenvolvidos. Vamos elaborar aqui esse elenco de 3 grandes elementos que é apontado nessa obra de Dalla Brida, que refere-se a um processo de mudança estrutural localizado, responsabilidades fundamentais da sociedade regional, e que inclui a dinamização socioeconômica associada à melhoria da qualidade de vida e de sua população. Mais detalhes sobre isso você pode ler no nosso material de apoio da disciplina. Com a chegada do toyotismo, desenvolveram-se por todo o mundo estudos sobre estruturas produtivas, como distritos industriais, clusters, sistemas produtivos locais, regionais e territoriais. Rearticulação dos sistemas flexibilizando a produção, a menos tecnológica, e as relações de trabalho, como a terceirização dos serviços e da produção, mantendo o controle sobre a tecnologia de ponta. Autores italianos debruçaram-se sobre as teorias de Marshall e a respeito dos distritos industriais. Os estudos sobre a obra de Schumpeter foram feitos por autores chamados neo-schumpeterianos, defensores da economia evolucionária, a influência da inovação no desenvolvimento econômico, ou seja, os meios inovadores, e os sistemas nacionais ou regionais de inovação. Então, quando a gente fala das regiões, elas são caracterizadas por possuir capital de conhecimento técnico e tecnológico associado à produção local, possuir uma rede de trocas ou um fluxo de conhecimento, possuir objetivos estratégicos e atuação convergente, além de possuir recursos materiais e humanos, instituições financeiras, de prestação de serviço, pesquisa, administração pública, a integração às redes internacionais de mercado e as formas tecnológicas, alto grau de interação com o sistema político-institucional do seu país. Quando eu falo de cluster ou sistemas produtivos locais, ou ainda sistemas produtivos regionais, eu estou descrevendo coisas que são formas de organizações da produção, baseadas na divisão do trabalho entre as empresas e a criação de um sistema de intercâmbios locais, que resultam no aumento da produtividade e no crescimento da economia. Espaços de compartilhamento onde as empresas se especializam em subprodutos e subserviços,
necessários à atividade produtiva uma das outras. Logo, dedicando-se apenas àquilo em que são especializadas, tornando-se mais produtivas. O termo arranjo produtivo local é definido como a aglomeração de um número significativo de empresas que atuam em torno de uma atividade produtiva principal, bem como empresas correlatas e complementares, em um mesmo espaço geográfico. Quando a gente pensa no arranjo produtivo local, a gente está pensando num local que tem fama pela produtividade de algo. Por exemplo, eu falo Vale do Silício, onde veio o berço de muitas tecnologias no mundo. É um local lá nos Estados Unidos, onde a gente vai ter várias empresas trabalhando com inovação tecnológica. O que isso tem de ganho? Você tem ali uma população local altamente capacitada. Você tem um fluxo de informações, você tem um crescimento proporcionado pela proximidade física. Uma série de empresas que vão poder terceirizar parte do serviço daquelas companhias. E aí isso vai gerar uma especialização que vai ampliar a produtividade. A gente tem vários outros exemplos no mundo. Os vinhos que vêm da região de Bordeaux, lá na França, eles vão encontrar ali formas de ser engarrafados, lojas de garrafas, as rolhas para o fechamento, tecnologia para fazer novos vinhos, uma série de distribuição, venda, comercialização do seu produto. As vantagens de uma região se especializar numa série de produtos. Isso é uma das estratégias de busca para o desenvolvimento. Aumentar a cadeia produtiva ao redor de um produto. Aumentar o arranjo produtivo além daquela produção. Aqui em Rondônia nós produzimos gado, a gente pode também produzir alguns materiais que são subprodutos da produção do gado. A gente pode ter outras manufaturas, além simplesmente de ter o frigorífico. A gente pode ter empresas que vão atuar, por exemplo, com as partes que são desprezadas do gado. Por exemplo, o chifre, o que é feito com aquilo? A gente poderia fazer artesanatos, poderia fazer produtos manufaturados como pentes de qualidade. O que é feito com o couro do gado abatido aqui em Rondônia? A gente tem curtumes. Esse couro pode virar outros produtos, sofás, bolsas, estofamentos de carro. O que a gente faz, então, na organização da produção? É uma ampliação da produção quando a gente pensa no arranjo produtivo local. É um aproveitamento dos potenciais, é uma forma de compreender o crescimento regional como um aproveitamento das potencialidades da região. Seguindo nos slides, também se articulam, interagem, cooperam e aprendem entre si. Além disso, estou falando das empresas, né? Além de acessar a estrutura produtiva citada anteriormente, por exemplo, escolas técnicas, bancos, assistência técnica, instituições de pesquisa e demais serviços. Então, quando você está trabalhando numa área que aquilo é a especialidade daquela região, a empresa tem mais facilidades. A flexibilização e a rapidez no fluxo de informações trouxeram uma nova configuração na divisão espacial do trabalho, em que a migração de firmas, unidades de produção, prestadoras de serviços e fornecedores de matéria-prima, além de trabalhadores, fez surgir novos negócios e produtos com novas formas de trabalho, inclusive o trabalho remoto, abrindo oportunidades e, ao mesmo tempo, alargando abismos sociais. Percebam que toda a discussão em torno do chamado desenvolvimento prende-se a questões econômicas, de cunho economicista. Porém, um autor transcendeu esse enfoque teórico, mostrando que o maior e mais cruel entrave ao verdadeiro desenvolvimento é a falta das liberdades individuais. Esse autor é Amartya Sen. Em sua obra Desenvolvimento como Liberdade, ele defende que a pobreza e a privação ocorrem tanto em países desenvolvidos como nos países subdesenvolvidos, porém em escala diferentes. Para o autor, o real desenvolvimento é um processo de expansão das liberdades individuais, eliminando a pobreza, a tirania, a carência de oportunidades econômicas, a privação social, a presença de nações repressivas, em suma, a falta de liberdades substantivas,
Isso conclui boa alimentação, saúde, educação, meio ambiente saudável, oportunidades de lazer, liberdade de expressão, enfim, construção de um ambiente com democracia, igualdade e equidade. Uma forma muito mais profunda de entender o que é o desenvolvimento. O economista brasileiro Celso Furtado, em sua obra Introdução ao Desenvolvimento, do ano 2000, relaciona o conceito de desenvolvimento ao grau de satisfação das necessidades humanas. Em consonância com a concepção de Amartya Sen, promovendo e oportunizando a liberdade de escolha a uma sociedade que, nessas condições, alcançaria a maturidade necessária para a tomada de boas decisões a partir de um modelo de desenvolvimento endógeno. Endógeno porque o crescimento parte de dentro da própria economia do país, não depende de fatores externos. Isso aqui é bastante conteúdo, é um conteúdo sobre o qual nós economistas somos muito apaixonados. Parte um pouco da ideia de diferenciar o que é crescimento do que é desenvolvimento. O desenvolvimento aqui é defendido como algo muito mais profundo e ele trata das liberdades individuais. A gente entende que sem um crescimento econômico as pessoas são privadas das escolhas racionais para a sua vida, são privadas das condições de liberdade mínima para uma dignidade humana. Então o crescimento econômico ele deve ser associado ao desenvolvimento para gerar então uma melhor equidade social e uma sustentabilidade ambiental. Bom, esse é o conteúdo da nossa aula número 3. Eu agradeço sua participação e aguardo vocês na nossa unidade número 4. Até breve! Educação à distância, mudando realidades.